Se existe uma necessidade para nós como crentes, a necessidade é estarmos em comunhão com Deus. E consequentemente, termos uma vida segundo Deus. E a comunhão com o Senhor está intimamente ligada ao conhecimento da palavra de Deus. A nossa interação com o Senhor através da leitura da palavra. Através da meditação e através do meu e do seu compromisso com Deus que, com a sua palavra, fala a nós, pastoreia, alimenta, consola, adverte, conduz, que faz uma obra tão perfeita que nada nem ninguém pode fazer, somente o Senhor. E isso ocorre na medida em que o Espírito Santo de Deus, Ele aplica a palavra dEle ao nosso coração. Então, estudar sobre a palavra de Deus e as suas verdades é algo muito importante para o cristão. E certamente esse semestre, não só importante, vocês vão perceber o tema, mas desafiador. Porque nós vamos ter que colocar os óculos da palavra de Deus para tudo, para ver tudo, para julgar tudo, para decidir tudo, para viver com Deus. Ah, mas eu sou cristão e a palavra tem sido meu referencial. Mas é provável que você possa desenvolver ainda mais isso, e certamente. Porque a palavra de Deus, ela é infinita nas suas verdades, no seu conteúdo, na sua aplicabilidade. Basta vivermos dia a dia como cristãos e dia a dia buscarmos na Escritura respostas, e elas virão. Elas nunca deixarão de ser encontradas. Então, a nossa escola dominical, ela vai caminhar por essa vereda, por este caminho de Deus. E eu queria convidar você a caminhar junto. Tanto você que está aqui, como aqueles que estão acompanhando o estudo da escola dominical através dos seus lares. Antes de mais nada, nós vamos orar e vamos pedir a Deus que nos conduza. Senhor, nós te agradecemos muito pela grande honra que nós temos, Pai, de viver na presença do nosso Salvador. Ó Deus, como é maravilhoso poder desfrutar da Tua intimidade, saber que nunca estamos sozinhos, por mais que estejamos sem pessoas ao nosso lado. Nós temos ao Senhor, o Teu Espírito. Como é bom, ó Deus, poder ter o dia do Senhor, para ter comunhão contigo junto com a igreja, o Teu povo, escolhido pelo Senhor e separado para a comunhão com o Senhor. E durante esse semestre, Pai, enquanto estivermos falando, estudando sobre a palavra do Senhor, venha nos dar discernimento da sua importância, venha fortalecer as nossas convicções, venha fortalecer a nossa disposição de servir ao Senhor como servos fiéis. Pai Santo, o Senhor nos conhece, sabe quem somos, o que necessitamos, e nós te buscamos nesse momento agora, porque cremos em Ti, em nome de Jesus nós oramos. Amém. A palavra de Deus e a espiritualidade cristã. Quando nós falamos a respeito desse tema, Flávia, não consegui, deixa eu ver se eu consigo agora. Não deu certo. Opa, foi. Nós temos alguns temas, eu vou passar rapidinho, só para que vocês tenham noção sobre o que nós vamos falar durante esse semestre e como isso é importante. Nós vamos falar sobre 19 temas ligados à palavra. A palavra de Deus,
Primeiro, a palavra de Deus na prática, é o que nós vamos estudar hoje. Percebendo que a palavra de Deus, ela só tem significado se ela se torna prática. E na prática, ela que nos introduz na salvação, na transformação da nossa vida, santificação, e na qualificação para a gente viver como igreja. O texto vai chamar de religião pura. Depois nós vamos ver a palavra de Deus e o próprio Deus. Qual a relação que existe entre Deus e a sua palavra? E nós vamos ver que existe uma interligação, uma ligação tão profunda entre a verdade de Deus e Deus que não dá para você separar uma coisa da outra. E a Escritura fala disso de uma forma muito, muito contínua, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Depois nós vamos ver que essa palavra de Deus, ela tem uma autoridade. É uma autoridade que está acima de tudo. É por isso que um cristão, ele quando está vivendo, ele sempre deve levar cativo diante de Deus as suas circunstâncias, para que através da palavra ele possa viver, por causa da autoridade de Deus manifesta na sua palavra. E essa palavra, no outro tema, ela é infalível. Essa palavra infalibilidade, ela significa que aquilo que está dito vai se cumprir. Ou seja, aponta para a fidelidade de Deus. E nós vamos ver vários exemplos disso na Escritura e motivações para acreditarmos na palavra, porque ela é infalível. Depois nós vamos ver sobre a inerrância. A inerrância tem a ver com não erra. O que ela fala, além de ser verdade, ela tem uma qualidade que em nenhum outro lugar que você vai encontrar. Ou seja, você não vai encontrar vírgula ou ponto que esteja no lugar errado. Você não vai encontrar nada do que Deus diz que não possa ser comprovado, à luz do que Ele mesmo traz na sua palavra. Consequentemente, nós vamos ter que fazer a relação entre a Bíblia e a verdade. Essa é uma das grandes dificuldades que o mundo tem. O que é verdade? A gente vive num tempo do depende. Nós vivemos no tempo do relativo. Mas quando nós falamos de verdade, a filosofia diz que é praticamente impossível você falar a respeito disso. Mas quando você vai para a Escritura, ela afirma a respeito de si mesma que ela é a verdade. O próprio Deus diz que Ele é verdade. Jesus, quando fala a respeito de si mesmo, Ele diz que Ele é o caminho e a verdade. Então, qual a relação entre a palavra de Deus e a verdade de Deus e o próprio Deus? Depois nós vamos ver e introduzir qual a relação entre a palavra de Deus e a salvação. E a Escritura diz que ninguém pode ser salvo sem o Evangelho, sem a salvação. Mas como é que isso acontece na minha vida e na sua vida? E vai acontecer, e você aguarda, espera e ora que aconteça na vida de pessoas que você ama. A salvação é o propósito último da palavra de Deus. É o poder de Deus para a salvação, daquele que crê no Deus da palavra. Então, a salvação sem a palavra, ela não existe. E depois nós vamos ver como é que essa palavra atua. Primeiro, ela vai atuar na mudança da nossa mente. Deus vai usar a palavra e vai nos convencer. Isso é ação do Espírito. Eu não consigo fazer isso. Você já deve ter pregado o Evangelho para alguém várias vezes. E você ficava esperando assim, não, dessa vez eu falei direitinho, foi legal. Vai acontecer, e de repente, você fala, não deu certo. Por quê? Porque essa mudança de mente, ela é feita pelo Espírito. Mas o Espírito, ele usa a palavra. Nós vamos ver isso em 1 Pedro. Depois nós vamos ver a regeneração. A regeneração também, a Escritura diz que ocorre através do Espírito aplicando a palavra. E aí já é uma mudança de coração. Houve uma mudança de mente, uma mudança de alma.
qualificando-me para a fé. Depois, a santificação. A santificação, ela não existe sem a palavra, porque a palavra é que me ensina o que é ser separado para Deus. E Paulo vai trazer-nos isso em Efésios, e nós vamos estudar sobre isso. E depois, desafio cristão, perseverar na fé, ou perseverar na vida cristã. Como nós tropeçamos, né? Isso é terrível. O tropeçar na fé é algo que sempre é possível. Mas o vencer, pela graça de Deus, é mais do que possível. É alcançável. E aí vem exatamente esse fortalecimento que a palavra traz para que eu permaneça na fé. Depois tem mais um pouquinho aí de temas. Vou tentar aqui. Tá. A palavra de Deus e a família. Uau! Esse aí nós deveríamos dividir em várias partes. Várias partes. A ideia de que como eu vivo na família, como marido, esposa, filho, sogra, sogro, agregado, como eu vivo dentro de crises relacionais e situações assim. Viu, João Marcos? Agregados. É isso aí. Então, são coisas assim, viu, Sadora? São coisas que a Escritura vai ensinando. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina como é que existe esse relacionamento. A gente fala muito sobre a palavra de Deus e as crises relacionais na família. Mas não é só isso que tem. Não é só crise. Existem coisas que são próprias da vida do dia a dia. Não é? E isso nós vamos tentar tratar aí. A palavra de Deus e a cultura. Em nome da cultura, hoje se faz qualquer coisa. Eu me lembro de poucos anos atrás, uma peça teatral em São Paulo, onde as pessoas, elas faziam a sua apresentação nuas, e as crianças participavam da peça, entre aqueles adultos. E tudo aquilo foi defendido com unhas e dentes pela mídia, em nome da cultura. É como se a cultura fosse uma máxima, e ela permitisse qualquer coisa. E nós vamos perceber que a cultura, ela aponta para a realidade da sociedade naquele momento. E você pode ter certeza que a sociedade contemporânea nunca esteve tão depravada como nós vemos hoje. Tão fácil de ser acessada na depravação quanto hoje. E como que nós devemos tratar, através da Escritura, esse problema? Que é sério, as nossas crianças têm acesso, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os maridos, as esposas, e vai por aí fora. A palavra de Deus e o sexo. O sexo é tratado como um tabu por muitas pessoas, mas a Escritura não trata desse jeito. Trata como algo que Deus fez, algo que é bom, que deve ser usado no casamento, que tem o seu propósito, que tem a ver com a glória de Deus também. Agora, como entender isso? Como compreender isso nessa sexualização que nós estamos vivendo hoje de tudo? Inclusive a sexualização das crianças. Das crianças. Ontem eu contemplei uma adolescentezinha fazendo danças de uma música da cultura brasileira contemporânea. Uma adolescentezinha. É escandaloso. E o pior é que a mãe e a avó estavam perto. A relação entre a palavra de Deus e a política. Nós vamos falar sobre esse assunto porque ele é importante também. O cristão pode entrar na política? Não pode entrar na política. A política é suja, a política é limpa. Existe política na Escritura? Existe. Como que isso deve ser tratado? Quais os riscos? E como que a Escritura nos defende desses riscos? E habilita alguém a trabalhar na política? A palavra de Deus é a igreja. Nossa, mas isso é tão óbvio. Não tanto assim.
Ontem eu vi um vídeo da unção com farinha de trigo. Você já viu? Não? É a nova. O cara pega um pote imenso de farinha de trigo e joga na cabeça assim para ungir. É a nova agora. Primeiro, unção não tem propósitos genéricos na Escritura. Ela não tem aplicação a não ser em um texto da Escritura do Novo Testamento. E é específico também. Mas hoje nós estamos vivendo numa situação onde a igreja está aceitando e inventando, mas não está levando essas práticas absurdas à Escritura para ver onde isso pode ser encontrado na Escritura. E o indivíduo pegava e jogava assim, as pessoas vibravam e faziam todo uma arruaça com a farinha de trigo. A palavra de Deus e a ciência. Afinal de contas, existe relação entre a palavra de Deus e a ciência? Gente, essa é uma das questões mais sérias que nós encontramos hoje. Porque existe uma forte perseguição à fé cristã, por causa da sua submissão à palavra de Deus, dizendo que ela é contrária às Sagradas Escrituras. Isso é pura mentira. Nós vamos perceber, e eu vou mostrar para vocês, que existe uma relação tão profunda que a maioria das grandes descobertas que nós vamos encontrar na história, descobertas científicas, foram promovidas por cristãos, por religiosos, que não deixaram de lado a sua fé, mas que, motivado pelo Deus Criador, e que colocou todas as coisas à nossa disposição para que nós estivéssemos trabalhando e desenvolvendo, é que essas pessoas desenvolveram boa ciência. Nós temos bons cientistas cristãos hoje que trabalham nessa área. São defensores da relação entre a Bíblia e a palavra de Deus, a Bíblia e a ciência. Tem uma senhora chamada Nancy Pearcey, eu vou trazer um pouco dela para vocês aqui. A palavra de Deus nos dias de hoje, o que seria isso? Deus continua falando. Como é que a gente vai tratar a Bíblia e as novas, entre aspas, revelações? Deus continua revelando, Deus continua falando. Isso que as pessoas chamam de revelação, é realmente algo que tem o mesmo peso da palavra de Deus? Ou tem algum peso e eu posso considerar? Então nós vamos ter que estudar isso. Qual a relação entre a palavra de Deus e aquilo que é chamado de nova revelação? Ou palavra de Deus nos dias de hoje. Mais uma coisa, a palavra de Deus, ela não muda. Em que sentido ela não muda? Ela é a mesma. Sabe aquelas verdades que aconteciam e eram propostas por Deus lá atrás, no livro de Gênesis, continuam valendo até hoje. Ele chegou para Caim e disse: Caim, você está irado contra o seu irmão. Se você não tratar essa ira e não conter essa ira, a coisa vai ficar ruim. Você vai cometer coisa pior. Gênesis capítulo 4. O que Caim fez? Não tratou. E assassinou o seu irmão. E quando você vai olhar na Escritura, e você vai perceber que a ira tem exatamente essa característica. Ela descontrola o indivíduo, que pode levá-lo a fazer coisas absurdas, inclusive assassinar. As verdades da Escritura continuam as mesmas. Elas não mudam. Mas nós vivemos num tempo onde as pessoas têm o hábito de dizer: não, isso era para aquele tempo. Afinal de contas, o que era para aquele tempo e o que é para hoje? Existe algum critério para eu analisar isso? É um grande desafio para nós pensarmos sobre esse tema. E por último, o desafio da nossa vida cristã. Voltando ao primeiro, que foi exatamente a palavra de Deus na prática. É um desafio da nossa vida cristã
a cada instante. Depois de vermos todos esses temas, nós vamos ter que chegar à conclusão de que esse desafio nós não podemos deixar de lado. A palavra de Deus interfere em todas as áreas da minha vida, mas não no sentido negativo. Contudo, portanto, é algo que vai nos habilitar a viver de maneira adequada. Bom, gastei um tempo para mostrar isso para vocês, para que houvesse por nós um entendimento de como é importante tratar desse assunto. E vocês pudessem ter um gostinho daquilo que nós vamos tratar hoje e nos outros dias. Vamos caminhando. Ok. Nós vamos ler o texto de Tiago, capítulo 1, do verso 16 ao verso 17. Onde a palavra de Deus diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Bom, queridos, esse texto é um texto muito precioso, porque a carta de Tiago, que é o meu irmão de Jesus, ele ao escrever essa carta, ele tinha como objetivo atingir ou ensinar os judeus convertidos sobre a vida de fé. Então, já eram crentes judeus que haviam aceitado Jesus como seu Salvador, e que eles tinham o desejo de fazer com que aqueles crentes não só crescem, mas eles pudessem ter uma vida cheia de ações cristãs. Ele diz que a fé sem obra é morta. Talvez esta seja a expressão mais conhecida da carta de Tiago, porque é exatamente esse o ponto. Os judeus tinham uma prática religiosa muito intensa. Eles eram cheios de formalismos, de legalismos, de comportamentos, mas não havia uma preocupação muito grande, não
religiosidade que demonstrasse relacionamentos saudáveis e operosidade para com os outros. Era alguma religiosidade muito pessoal. Contudo, o que Tiago vai tratar é como viver uma vida cristã operosa. E ele vai mostrar para nós que isso está intimamente ligado à Escritura. Nesses pequenos ou poucos versos que nós vemos aí, nós vamos encontrar o próximo slide. Ele falando desses efeitos práticos da palavra na vida do cristão. E ele vai citar 3 coisas. Primeiro, a palavra produz salvação. Segundo, a palavra produz santificação. E terceiro, ela produz uma religião, uma religiosidade, uma participação no corpo de Cristo adequada. Flávia, passa o próximo slide, por favor. Então, são essas 3 coisas que o texto vai trazer para nós aí. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, salvação. Nós vamos ver isso de uma forma extremamente cuidadosa ou particularizada naqueles temas que eu botei para vocês sobre salvação. Mas aqui o texto é muito claro quando ele vai nos falar a respeito disso. Observem bem que as palavras de Tiago, ele diz no verso de número 18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Isso é o verso 18. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele vai usar a palavra da verdade algumas vezes no texto. E essa expressão palavra da verdade, queridos, é a própria Escritura. E a primeira menção que ele traz aqui é que essa palavra da verdade, ela gerou algo em nós. Ela promoveu algo em nós. Essa é uma expressão soteriológica, uma expressão de salvação, que aponta exatamente para uma das aplicações fundamentais da palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que o Senhor usa com o poder dele para gerar vida onde não tem vida. E onde não tem vida? Em nós. Naturalmente, por causa do pecado, nós não temos vida espiritual. O homem, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, que ele chama de natural, ele não conhece as coisas de Deus, ele não entende as coisas de Deus. Mas ele diz, mas Deus nolo revelou. E ele aplica isso pelo Espírito. Ele está se referindo à mensagem da cruz, que ele trata em 1 Coríntios capítulo 1 e capítulo 2. É a Escritura. A palavra de Deus é exatamente essa que gera algo em nós. Quando nós pregamos o Evangelho, o que nós estamos fazendo é proclamando o poder da salvação. Nós não estamos aplicando a salvação. Nós estamos falando do poder da salvação. Nós estamos obedecendo um mandato dado por Deus para pregar o Evangelho. E isso não é algo reservado para um pregador do Evangelho, ou um pastor, ou um missionário, ou um evangelista, mas essa é uma responsabilidade do cristão de uma maneira geral. Hoje à noite, quando fomos estudar 1 Pedro capítulo 3, verso 15, só o verso 15, o apóstolo Pedro diz que nós temos que estar preparados para falar a respeito da esperança que existe em nós. Ele não está falando de pregadores, ele está falando de cada cristão. E a pergunta é, como defender a esperança que eu tenho em mim? Qual é essa esperança? Onde ela está baseada? E certamente não está em mim.
mas vem de Deus. Quando nós pregamos a palavra do Senhor, nós pregamos exatamente aquilo que promove a transformação na vida das pessoas. Mas essa transformação, ela é produzida por esta palavra, que é aplicada na pessoa, através da ação sobrenatural do Espírito, que dá discernimento de quem eu sou, da minha necessidade, de quem Deus é, da sua misericórdia e graça, e do seu amor em Cristo Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar. E o Espírito de Deus qualifica-me a aceitar aquilo, através do dom que Ele me dá, chamado fé. Então observem bem que todo esse processo, ele tem como fundamento a palavra de Deus. A palavra que o Senhor nos deu é para que promova salvação. Quando a Escritura é chamada de Evangelho, essa palavra é boa nova. Esta expressão Evangelho, que é aplicada à Escritura de uma maneira geral, significa Jesus. A boa nova é Cristo. Então qualquer partezinha que você pegar da Escritura, ali tem Cristo Jesus. Ali você pode perceber Cristo Jesus. Ali você pode identificar Cristo Jesus. É por isso que a exposição da Escritura, em qualquer parte dela, ela tem essa eficácia salvadora. Agora, quem aplica isso é o Espírito. Por isso que Tiago está aqui no texto dizendo que, segundo o seu querer, Ele nos gerou, verso 18, pela palavra da verdade. Observem bem, verso 21, ele diz: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. De novo a palavra está aí sendo mencionada, mas a primeira vez é para salvação. Quando nós falamos a respeito disso, irmãos, nós estamos falando a respeito de um processo. A salvação é mais do que aquele momento onde nós, pela graça de Deus, somos atropelados pela palavra e nós cremos e nós nem entendemos o que está acontecendo, mas vemos os efeitos daquilo e dizemos: que maravilha, nossa alma enche de júbilo. Mas a salvação, ela vai sendo crescida em nós, porque o Espírito de Deus vai continuando essa obra, até que Cristo volte, e nós experimentamos o clímax da nossa salvação, ou da aplicação da nossa salvação, que é partilharmos da glória de Cristo nos céus. Qual é a importância da palavra na salvação? A eficácia. A palavra de Deus, quando aplicada por Deus, ela sempre é eficaz. Então você pode dizer assim: será que alguém que Deus tem propósito de salvar não vai crer? Então a primeira resposta que eu vou lhe dar é: não. Essa pessoa vai crer. Voltando ao verso 18: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então todos aqueles que Ele quer pela palavra salvar, queridos, Ele salvará. Por isso nós pregamos o Evangelho de maneira indistinta. A palavra de Deus diz que nós pregamos o Evangelho a muitos, mas poucos são os escolhidos. Mas eu não sei quem é, mas o Senhor é aquele que, segundo o seu querer, Ele gera vida através da palavra da verdade. Por isso, não deixe de pregar, não deixe de falar da palavra. Não pare de fazer isso pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus parentes, pelos seus amigos, pela sua família. Essa obra, ela não tem fim, porque nós sempre teremos nos nossos caminhos
pessoas que ainda não conhecem a Jesus como Salvador. Segunda coisa que a gente vê aí no texto, além da salvação, é a santificação. Observem bem que o texto, no verso 21, ele diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Despojando de toda impureza e acúmulo de maldade. Sabe o que é isso? É santificação. É quando a palavra de Deus, ela vem, ela toma o lugar, e aquelas coisas que estavam ali, que não prestam, a palavra de Deus fica no lugar, e aquelas coisas são despojadas. É como se a verdade de Deus toma o lugar daquilo que antes fazia parte da minha vida, que era importante para mim. E cada um de nós tem esse acúmulo de maldade, essa impureza no coração, porque somos pecadores. E somente através da palavra de Deus implantada em nós, é que esse acúmulo de maldade, essas impurezas são arrancadas. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra, porque ela é pura. E quando ela chega, ela é luz, e ela joga luz sobre aquilo. E aquilo, para mim, é escandaloso. Aquilo começa a ser vergonhoso. Aquilo passa a ser algo que incomoda, que dói. E é interessante que existe um processo muito comum na mente e no coração do ser humano, que somos nós, que somos crentes também. É que às vezes nós estamos tão acostumados com certas práticas, e nós gostamos tanto delas, que nós temos dificuldade de olhar aquilo como algo que deve me incomodar. E eu começo a manipular a minha mente, para eu poder continuar com aquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Espírito de Deus não vai deixar de te incomodar, nunca. Vai chegar um ponto que vai doer. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é muito mais poderosa do que esse desejo, essa prática que você tem. Porque pecado tem a ver com prática. E pecado tem a ver com convencimento de que eu posso fazer aquela prática. E quando o Espírito me mostra e me convence, aquilo se torna algo inconsistente, incoerente. E me incomoda. Exatamente assim que o texto mostra que a palavra trabalha em nós. É a palavra que foi em nós implantada. Ela foi enxertada em nós. E ela é continuamente enxertada em nós. Bom, diante disso, o que nós precisamos fazer? O texto diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não meramente ouvintes da palavra. O que é um ouvinte da palavra? Um ouvinte da palavra é a pessoa que assistia palestras, mas que tinha dificuldade ou tem dificuldade de se tornar discípulo da palestra do palestrante, que é a palavra de Deus. É aquele indivíduo que ouve, ele assimila, ele até diz, muito interessante. Ele pode até concordar, mas eu não assumo responsabilidades para obedecer aos ensinamentos bíblicos que foram ensinados. Isso aponta para um aspecto importante da igreja, extremamente importante, que é o da responsabilidade. Queridos, o ser mero ouvinte é aquele indivíduo que vem ao culto, ou participa da internet do culto, ou assiste uma boa mensagem da palavra de Deus para satisfazer-se intelectualmente, ou para satisfazer sua religiosidade, não a sua intimidade, espiritualidade com Deus.
ele não exercita a sua responsabilidade, o seu compromisso, aquele assumido diante de Deus. O mero ouvinte, ele vai à igreja, ele lê bons livros, ele assiste pela internet, mas aquilo tudo não chega no seu coração, na sua alma. O texto diz que eu tenho que ter cuidado com a ilusão, com o auto-engano. O mero ouvinte, ele tem o hábito de se enganar. Só ouvir, irmão, não é suficiente. Não é. O que Tiago está dizendo para nós é que eu tenho que ouvir e praticar. Aquela ideia de que eu fui domingo na igreja, assisti um bom sermão, e isso foi a parte que eu tinha que fazer, agora tudo bem, isso é ilusão. Esse tipo de pensamento passa por sua mente? Colocar uma boa mensagem no carro e ouvir durante uma viagem, e achar que está tudo bem, é só isso? Isso é auto-engano. Aquilo tem que descer a sua alma. A palavra de Deus tem que gerar soluço na alma, arrependimento de pecados, confissão deles, compromisso e mudança de comportamento. Isso tudo é a palavra de Deus que produz. Mas cuidado, não é só ouvir a palavra. O texto vai nos falar da distinção entre só ouvir e praticar. É aquela tabela que vem logo depois. É isso aí mesmo. O que o ouvinte faz? Ele só contempla a palavra. A ideia de contemplar é aquele indivíduo que é um contemplar do ouvido. Ok? Já o ouvinte, o praticante, ele olha fixamente para a palavra. É diferente. Ele fixa ao ponto de perceber todas as minúcias da palavra. É interessante porque quando a gente vai estudar a Escritura e preparar um sermão, a gente gasta tanto tempo. E às vezes eu pego um versículo e exponho um versículo. Hoje mesmo à noite eu vou expor um único versículo para os irmãos. Vocês vão ver quantas verdades existem ali. É aquela ideia de você olhar fixamente para a Escritura e perceber cada um daqueles elementos que a Escritura traz, como uma verdade profunda de Deus, e que eu preciso perceber, e aquilo precisa entrar na minha alma. Aquele que só ouve, não existe falha nele em ouvir, mas a maneira dele ouvir, sim. Porque do jeito que ele ouve, logo ele esquece. O não só ouvinte é aquele indivíduo que se debruça sobre a Escritura, e estuda a Escritura. E quem sabe durante a semana vai pegar aquele texto que estudou no final de semana, e vai ler, e vai ler, e vai estudar, e vai pensar, e vai orar, e vai chorar, e vai arrepender, e quem sabe vai até decorar aquele texto. A gente ensina isso para as crianças da nossa igreja. Aquele que é só ouvinte, ele vai esquecendo. Mas o praticante é aquele que ouve e faz isso ser uma prática eficaz de vida. A partir do momento que você incorpora isso nos seus hábitos, aquilo passa a ser algo comum. Hábito é coisa que eu tenho comum na minha vida. Certo? Por exemplo, vou falar de hábito simples. Eu escovo os dentes algumas vezes no dia. É hábito comum. Eu não sei se você faz isso, eu espero que faça. Pelo menos um banhozinho por dia, né? Hábito comum. Por que a gente faz isso? A gente nem pensa, vai chegando a hora, a gente simplesmente vai e faz. É hábito comum. Na vida cristã tem hábitos, mas são hábitos incorporados depois de entendimento. Porque aquilo tem razão para mim. Porque eu oro. E como eu oro. Porque eu leio a Bíblia e como eu leio a Bíblia.
Porque tenho uma vida de responsabilidade diante dos outros, porque eu não quero ser escândalo diante dos outros, e eu me preocupo com esse detalhe o tempo inteiro. Porque a Escritura me ensina isso. Eu sou cristão onde eu estou. E principalmente dentro da minha casa. Hábitos. Um ouvinte praticante, ele tem hábitos cristãos. Próximo. Um só ouvinte, ele se ilude a si mesmo. Mas o praticante, ele é abençoado no que ele faz. Ele vai se alegrando. O texto aí diz que o só ouvinte, ele demonstra isso não tendo cuidado. Ele não refreia a sua língua. Existe aí, o que o texto está trazendo é um exemplo. A língua é uma das coisas mais fáceis de você perder o controle dela. Você sabe disso, não sabe? Língua é um negócio rápido. Você pensou, papuf. Né? Cuidado, esse negócio de pensou e falou, né? Eu sou verdadeiro, eu tenho que falar, eu falo. Cuidado, que você pode ser mal educado. Tem nada a ver com verdade. Isso é muito... Cuidado, o só ouvinte, ele demonstra isso, por exemplo, com uma prática que ele deveria ter sido melhorada, que é a sua língua. Aqui é só um exemplo. Mas o ouvinte praticante, diz o texto, ele é lento para falar. Ele medita, porque ele quer transmitir graça aos que ouvem. Efésios capítulo 4, verso 29 e 30. O ouvinte é rápido para ficar com raiva. O coração dele é dominado pela raiva, rapidamente pela ira. Já o ouvinte praticante, pelo contrário, é um homem que está preocupado com os outros. Quem é iracundo, cheio de raiva no coração, ele é preocupado com si mesmo, em se defender. Já o praticante da palavra, ele olha para o outro. Ele tem preocupações que vai além dele. E o texto traz um exemplo. Ele visita os órfãos, as viúvas, e ele mantém-se imaculado no meio do mundo. Ele se preocupa em ser um crente santo. Puxa vida, é muita bênção. Logo depois, o texto vai falar de que o praticante da palavra é comparado àquele homem que olha no espelho a si mesmo, ele vê o que está errado e ele resolve logo. O só ouvinte é aquele que olha para o espelho, vê a sujeira, mas não limpa e vai embora. Não adiantou nada. São exemplos que o texto vai trazendo. Aí o texto vai nos falar também a respeito da lei. A lei condena e Cristo perdoa. Até que vem, no slide 26 aí, irmã, o terceiro aspecto, bênção, efeito prático da palavra de Deus na vida do cristão. É o slide 26 agora, tá? Que é a religião, a religiosidade da palavra. Flávia, é o 26. Isso, obrigado. Se alguém cuida ser religioso e ainda assim não refreia sua língua, não engana, mas engana o seu coração, a religião desse é vã. Esta é a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas angústias e guardar-se isento da corrupção do mundo. Religião não é aquilo que dizemos, é aquilo que fazemos. Religião é expressão de vida. Eu sou um presbiteriano, então você está falando da sua religião. Da forma com que você expressa a sua fé. Junto com pessoas que expressam a fé juntos, tendo o mesmo tipo de crença na Escritura, como palavra de Deus, Jesus como único Salvador, teologia reformada, dependemos da soberania e da graça de Deus, ou seja, são princípios de religiosidade. Nós temos princípios litúrgicos, nós temos princípios de vida, nós cuidamos uns dos outros, nós oramos uns dos outros, nós servimos os outros nas suas necessidades e somos servidos, nós olhamos para os nossos dons para abençoar os outros e deixamos os outros nos abençoar através de seus dons. São características de uma religiosidade presbiteriana.
tem a ver com o agir, mais do que com falar. Nós proclamamos uma mensagem que acreditamos através de vida. Então, a nossa religião, ela não é só aquilo que eu creio, mas é também aquilo que eu faço a partir do que eu creio. E o que nós vemos aqui no texto é que ele fala a respeito de religião pura. E ele está dizendo que religião pura, ela tem que coincidir com aquilo que eu falo. Cristo é meu exemplo. Então eu tenho que viver como Cristo. Jesus ama ao ponto de se dedicar. Então é assim que eu tenho que viver. Eu tenho que refrear minha língua, eu tenho que fazer tantas coisas. Ou seja, a verdadeira religião, ela é uma religião segundo a palavra. E aqui de novo a gente percebe que religiosidade sem conteúdo não gera boa prática. Quando a gente vê um indivíduo jogando farinha de trigo para trazer bênçãos sobre si, você vai perceber que ele não tem conteúdo bíblico. Onde ele achou isso na Escritura? Ele não achou, ele inventou. E ele ainda quer ensinar isso para os outros. Que prática é essa? Isso é uma aberração. É a ausência de conteúdo da palavra que gera ações questionáveis e erradas, que transmitem coisas erradas e que desonram o Senhor. O homem que pensa ser religioso, ele muitas vezes é muito sincero. Ele acha que está fazendo o que é certo. Eu não posso chamar ele de hipócrita. Ele não está fingindo, ele está fazendo aquilo. Ele realmente pensa que ele é religioso. Mas ele está errado. O fato dele achar não faz dele certo. Por quê? Porque ele engana a si mesmo. Porque ele inventa, a palavra de Deus não é o referencial dele. A verdadeira religião cristã tem como referencial e conteúdo que gera a nossa vida e prática a partir das Escrituras e somente das Sagradas Escrituras. Não existe outro referencial. O que é então a verdadeira religião? Ele diz, a pura e imaculada religião, verso 27, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se isento do mundo. O judeu chamava isso de pureza cerimonial. Eles tinham uma lista de rituais, eles faziam essas coisas exteriores, eles iam para parede e ficavam ali naquele lugar sagrado e entendiam que aquilo era o ato que trazia alguma religiosidade ou expressão de religiosidade. Eles punham franjas compridas para lembrar da lei de Deus, para que as pessoas vissem que eles lembravam da lei de Deus. O que Tiago está nos dizendo é que algumas coisas externas têm que ser vistas sim, mas não são essas coisas. As coisas que aprendemos na palavra e com Cristo Jesus. Tem a ver com como nós tratamos as pessoas. O que nós vimos hoje? Nós vimos, irmãos, que a palavra de Deus, ela está intimamente ligada à nossa vida com Deus. Eu só sou salvo pela palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não existe mudança no meu coração, no meu entendimento, na minha alma, porque a palavra de Deus é o poder de Deus para a nossa salvação. Nós vimos que a palavra de Deus é aquela que nos santifica, que muda os nossos comportamentos, é aquela que aponta os erros e ela é colocada no lugar dos erros, e aqueles erros são jogados fora. A prática da iniquidade é deixada, porque eu sou convencido da prática da justiça, e pela palavra sustentado, e pelo Espírito abençoado, para viver a palavra da verdade. E finalmente, isso tem a ver com a religiosidade nossa, a forma com que convivemos com as pessoas e na sociedade.
como cristãos. Isso tem a ver com a nossa vida inteira. Com a relação entre a palavra de Deus e a minha vida prática. Tudo. Tudo, 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 tudo. Você quer crescer na vida espiritual? Amado irmão, cresça no conhecimento da palavra. É o que nós vamos fazer durante esse semestre. Amados, é muito fácil a gente ministrar àqueles que têm necessidade. Mas isso em alguns momentos é inútil, como religião. Deus deseja que nós sejamos limpos de coração, que nós vivamos de uma maneira que reflita nossa pureza, nossa santificação, segundo Deus. E que nós vivamos como reconciliados com Cristo, com paz no coração e levando reconciliação àqueles que precisam ser tratados pela graça salvadora de Cristo Jesus. Que Deus, na sua graça, nos abençoe, nos fortaleça e nos dê motivação para sermos fiéis nesse tempo de escola dominical. E que tudo seja para a glória dele. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela bênção que o Senhor nos deu. De estarmos juntos, de estudarmos juntos, de compartilharmos da sua palavra. Ó Deus, como é bom saber que a tua palavra, ela é rica, ela é eficaz, ela cumpre o seu propósito. E nós te pedimos que todos os dias nós possamos, orientados pelo teu Espírito, nos aquietar diante da tua palavra para ler, para estudar, para sermos pastoreados pelo Senhor. Ó Deus, que a nossa escola dominical seja uma bênção, Pai, e cumpra o seu propósito para cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.